Fala, meus amigos prevencionistas, esse que vos fala é o Sérgio Henrique do canal Pega Visão. E hoje vamos estar falando um pouco aí do risco físico calor ocupacional. A gente viu aí anteriormente no vídeo que temos algumas fórmulas, né, gente, pra gente estar podendo estar avaliando o calor ocupacional aí. A gente tem 4 fórmulas, a fórmula 5.1, 5.2, a 5.3 e a 5.4. Porém, pessoal, a gente viu anteriormente aí que a fórmula 5.2 hoje ela não é muito utilizada. Por quê? Ela não é muito utilizada, pessoal, porque na leitura técnica aí das nossas normas, a gente só considera fonte de calor artificial. Então a gente não considera mais o sol como fonte de calor, tá? Para avaliação. Porém, pessoal, se a gente precisar avaliar aí a céu aberto, a própria Fundacentro ela nos fornece aí um aplicativo que faz esse cálculo utilizando a fórmula 5.2, tá, gente? Vou estar mostrando ele aqui. É esse aplicativo aqui, o Monitor IBUTG. Ele é um aplicativo bem simples de estar utilizando, tá? Você vai digitar aí seu endereço ou procurar no mapa, vai clicar no iniciar e ele vai te pedir algumas coisas aí, se você já sabe a taxa metabólica, tipo de vestimenta e etc, para poder estar fazendo a quantificação aí, a avaliação do calor, tá bom? Mas não é o foco do vídeo hoje. Hoje a gente vai focar nas fórmulas, né? Então vamos estar voltando aqui para o Word para eu estar mostrando as fórmulas para você. A primeira que a gente vai estar vendo, pessoal, é a fórmula 5.1. Para que ela serve? Para a gente calcular o índice de bulbo úmido termômetro de globo, tá? IBUTG. Nos equipamentos mais modernos aí, pessoal, ele já nos dá esse cálculo pronto, tá? Ele vai dar na tela ali a temperatura de cada termômetro. São 3, né, que a gente utiliza. E também já vai dar o IBUTG calculado, tá? Porém, nos termômetros mais antigos, ele só vai dar as temperaturas dos 3 termômetros na tela. E para nossa avaliação aí, para a fórmula 5.1, a gente vai considerar a temperatura do termômetro de bulbo neutro e do termômetro de globo, tá? A fórmula 5.3, pessoal, ela é para calcular a média do IBUTG. E a 5.4 é para calcular a média da taxa metabólica. Ou seja, sempre para a gente avaliar aí, o calor ocupacional dos trabalhadores, pessoal, a gente precisa primeiro ver a taxa metabólica, né, para ter o cálculo exato. Então, como é que a gente vê isso? A gente vai observar a atividade que ele faz e vai lá no quadro 3 na NR9, ou pode ir também na NHO6, né? E vai ver lá aquela atividade, se ela é sentada, se ela é de pé, se ele está caminhando, movimentando, se ele está com carga, se não está. E vamos ver a taxa metabólica ali, tá? Da atividade. Então, pessoal, a gente já viu também anteriormente que a gente tem que quantificar o colaborador por 60 minutos, né? E no caso, se ele faz mais de uma atividade, a gente vai medir, vai quantificar, né? Vai utilizar o nosso equipamento em cada atividade dessa e cronometrar o tempo, tá, pessoal? Que ele fica nessa atividade, até dar os nossos 60 minutos, tá? No mínimo, né? No mínimo, tá bom? Então vamos estar começando aqui com a fórmula 5.1. Eu já deixei ali embaixo até os cálculos feitos, a gente vai refazer, tá, gente? Para eu estar explicando a fórmula para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, pessoal. Fórmula 5.1, a gente tem aqui o IBUTG igual a 0,7, esse valor nunca vai mudar, tá? Quando a gente não tem nenhum sinal aqui, é multiplicação. Então é 0,7 vezes a temperatura do termômetro de bulbo neutro, mais 0,3 é um valor também que nunca vai mudar, vezes a temperatura do termômetro de globo. Pessoal, eu considerei aqui que a temperatura do termômetro de bulbo neutro deu 25 e a temperatura do termômetro de globo deu 27,
Então logo a gente tem o cálculo aqui, IBUTG igual a 0,7 multiplicado por 25 mais 0,3 multiplicado por 27. Vamos refazer esses cálculos, gente? Então vamos lá. A gente sempre faz primeiro a multiplicação, né? Então vamos lá. 0,7 multiplicado por 25. A gente tem o resultado abaixo aí que é do 17,5, tá? 0,3 multiplicado por 27. A gente tem o resultado abaixo aí que é o 8,1. E para calcular o IBUTG a gente vai somar os dois. 17,5 mais 8,1. Então a gente tem o IBUTG de 25,6. Vamos considerar uma taxa metabólica aqui de 250, pessoal, para a atividade desse cara. Onde a gente vai ver se ele está insalubre ou se ele está dentro do nível de ação. Na norma, pessoal. Nível de ação NR9, insalubre NR15. Tá? Vamos aqui na NR15. Falei taxa metabólica de 250. Né? Se a gente não tem a taxa metabólica 250, no caso, a gente vai considerar a taxa metabólica mais próxima aqui, mais baixa, né? Então, no caso, 246. Então, a gente está vendo aqui que o IBUTG máximo é o 29,2, né? Ô, pessoal, me desculpa. A gente vai considerar o 251, tá? Então a temperatura aqui é o 29,1, tá, pessoal? IBUTG máximo. No nosso caso aqui, como a nossa deu 25, né? 25,6. A gente pode até estar arredondando aí para 26, né? Ele não está insalubre. Porém, a gente tem que considerar também o nível de ação, né, pessoal? O nível de ação a gente vai ver no quadro 1 da NR9, tá? A gente considerou 250, né? Não temos também aqui. A gente tem o 253, né? Então, a temperatura aqui a considerar é o 26 graus. Ou seja, ele está no limite. Quando a gente está no limite, a gente vai tomar providências, né? No caso aqui, medidas preventivas, né? A gente vai poder, tem que disponibilizar para o cara aí uma dessas medidas, né? Então a gente vai disponibilizar para ele água fresca, ou pode ser um isotônico, ou pode ser um soro, né, para ele se hidratar, vai incentivar essa ingestão. A gente também pode estar fazendo um revezamento, né, de trabalhador naquela função, né? Eu pode estar programando essas atividades mais pesadas aí para um horário que o calor seja mais ameno, né? E etc aí, pessoal, tá? A gente pode tomar uma dessas medidas ou todas elas, né? Vai depender do técnico aí e do patrão, né? Do contratante, tá bom? Se ele tivesse insalubre, a gente ia tomar as medidas corretivas. Tá, pessoal? Então, vamos estar fazendo agora o cálculo da média, né, do IBUTG e o cálculo da média da taxa metabólica, tá, pessoal? Vamos voltar aqui no Word. Anteriormente no vídeo eu já tinha deixado um enunciadinho aí, que é o que a gente vai considerar para estar fazendo esses cálculos, né? Eu também já deixei as fórmulas todas prontas ali com valores, tá, pessoal? A gente também vai fazer. Então vamos lá, vou ler o enunciado aqui. A gente, para estar fazendo esses cálculos, a gente vai considerar um trabalhador, um colaborador que trabalha em uma caldeira e vai estar avaliando ele aí durante 60 minutos, tá? Então a gente observou e cronometrou a atividade dele, né? Nos primeiros 15 minutos ele alimenta a caldeira com madeira. Essa caldeira já devidamente empilhada numa altura aí que ele só movimente o tronco dele e utilize os braços e mãos para estar alimentando essa caldeira, tá? Então ele utiliza o corpo consideravelmente ali, né? Ele também passa 35 minutos no escritório, preenchendo o relatório, uma atividade moderada aí com as mãos sentado, tá? E os outros 10 minutos ele gasta aí se deslocando entre a caldeira e o escritório, ou seja, uma atividade aí em pé, caminhando, né, sem carga, tá? Pessoal, para fazer a média do índice, a gente vai fazer o quê?
o IBUTG da atividade 1, que é essa atividade de 15 minutos, multiplicado pelo tempo 1, ou seja, o IBUTG 1 vezes 15 minutos, o IBUTG da atividade 2 vezes o tempo 2, ou seja, IBUTG 2 vezes 35 minutos, mais IBUTG da atividade 3 multiplicado pelo tempo 3, ou seja, IBUTG 3 multiplicado por 10 minutos. Tá? No caso, a gente não tem o IBUTG 4, né? São 3 só. A gente pode ter 4, 5, 10, 20, assim sucessivamente, tá? A gente vai avaliar. Depois que a gente fazer as multiplicações e somar tudo, a gente vai dividir por 60. O que é esse 60? É o tempo que a gente quantificou o trabalhador, que a gente avaliou, 60 minutos, tá? Taxa metabólica é a mesma coisa, a gente vai pegar a taxa metabólica 1, multiplicar pelo tempo 1, taxa metabólica 2, multiplicar pelo tempo 2, taxa metabólica 3, multiplicar pelo tempo 3, depois somar tudo e dividir por 60, tá? Vamos lá, pessoal, fazer esse cálculo? Então, como eu falei, eu já tinha deixado pronto aqui, né? Então, a gente tem aqui, eu considerei 70 graus ali a primeira atividade, porque eu estou considerando a minha região, uma região bem quente, e ele está dentro de uma caldeira ali, né? Está dentro do ambiente de uma caldeira. Então, eu considerei 70 graus. Então, é 70 vezes o tempo 1, que é 15 minutos, mais... Considerei 30 graus para a atividade 2, que ele está sentado no escritório, vezes 35 minutos, né, que é o tempo da atividade 2, mais considerei para a atividade do deslocamento ali 32 graus, vezes 10. Então vamos estar utilizando a nossa calculadora aqui, que eu não sou nenhum expert em matemática para fazer os cálculos, né? Então a gente tem aí 70 vezes 15, temos 1050, né? Por coincidência, o segundo também deu 1050, 30 vezes 35, 1050. E o terceiro aí, 32 vezes 10, não precisa, né, gente? 320. Tudo isso dividido por 60. Agora a gente vai fazer a segunda etapa, que é somar tudo. 1050 mais 1050 mais 320. A gente tem... 1050 mais 1050 mais 320, temos 2.420. 2.420 dividido por 60, temos aí 40,33. Esse é o nosso índice médio, IBUTG médio, índice de bulbo úmido, termômetro de globo, 40,33. Agora vamos achar a taxa metabólica, gente. Pessoal, vocês viram que eu deixei já um valor aqui, né? 630 vezes o tempo, 15 minutos da primeira atividade. Na segunda atividade, 153 vezes 35, que é o tempo da segunda atividade. E na terceira atividade, 297 vezes 10, que é o tempo da terceira atividade. Onde eu achei esses valores, pessoal? Na norma. NR9, a gente tem o quadro 3, que ele nos dá as taxas metabólicas. Ó, sentado, em pé caminhando, em movimento, com carga, sem carga. Tá? Então a primeira atividade a gente sabe que ele está em pé, agachado ou ajoelhado, né? Movimentando o corpo, utilizando os braços e mãos. Essa parte é interpretativa, tá, gente? Então, na minha opinião, é uma atividade pesada, por isso eu considerei os 630, tá? Na segunda atividade, que ele está sentado, utilizando as mãos para escrever, eu considero trabalho moderado com as mãos, por isso eu considerei o valor de 153. E na terceira atividade ele está caminhando sem carga alguma, né? Considerei uma velocidade média de 4 km, por isso considerei a taxa metabólica de 297, tá, pessoal? Pessoal, lembrando, né, que
esses quadros das normas aí sempre são para trabalhadores aclimatizados, ou seja, trabalhador que já está acostumado a essa exposição, tá? Se ele não for aclimatizado, a gente tem que aclimatizar o trabalhador antes de quantificá-lo, antes de avaliá-lo, tá bom? Vamos voltar lá para o Word e vamos fazer o cálculo da média da nossa taxa metabólica. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos fazer a multiplicação, 630 vezes 15. Temos aí o valor médio de 9.450. Vamos fazer os 153 vezes o 35. Temos aí 5.355. E o 297 vezes 10 não precisa, né, gente? 2.970. Tá? Também dividido por 60, que é o tempo de avaliação nosso. Tá? Então vamos lá, somar tudo isso agora. 9.450 mais 5.355 mais 2.970. A gente chega ao valor de 17.775. Tá? Agora a gente vai fazer o 17.775 dividido por 60. Chegamos na nossa taxa metabólica média aí de 296,25. Pessoal, então a gente já tem o nosso IBOTG médio, que é o 40,33, e já temos a nossa taxa metabólica média. Agora, onde a gente vai para ver se esse trabalhador está insalubre, ou esse grupo, né? Grupo homogêneo, grupo de exposição, está insalubre ou está acima do nível de ação. Vamos na norma. Vamos primeiro olhar a NR15. Deu 296 a nossa taxa metabólica. Mesma coisa, se a gente não tem ali o nosso valor, a gente vai pular para o próximo, né? Então a gente tem aqui 28,2, né? E o nosso IBOTG máximo ali, o nosso IBOTG deu 40,33, ou seja, esse trabalhador está insalubre. A gente vai ter que tomar as medidas corretivas da NR9, né? E se não conseguir deixar ele dentro do nível de ação, né? Abaixo desse IBOTG máximo aqui, né? Deixar ele pelo menos no 28,2, a gente tem que pagar insalubridade para esse trabalhador ou para esse grupo homogêneo de exposição aí, né? Ou grupo de exposição similar, tá? Vamos supor que ele tivesse dado abaixo do 28,2 ali, a gente ia voltar no quadro 1 aqui da NR9, olhar a nossa taxa metabólica. No caso deu 296, a gente vai pular para 298 aqui, seria 25, nosso nível de ação, tá? Também a gente já teria que tomar, se ele tivesse abaixo do 28, mais acima do 25, medidas preventivas, tá, gente? Lembrando que se a gente conseguir, com as medidas corretivas, deixar ele pelo menos no 28,2, a gente vai ter que vir aqui na NR9, no anexo 3, e olhar as medidas preventivas, tá? Vai estar tendo que estar tomando uma dessas medidas preventivas aqui, tá? Ah, pessoal, na NR15 também é o anexo 3 que fala de calor, tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso, né? A gente tem os nossos cálculos aí. Lembrando que a gente acha tudo isso aqui na nossa norma de higiene ocupacional NHOA6, tá? Também no site do governo aí, né? Fundacentro, etc. Tá? A gente fez então todos os cálculos aqui, avaliamos, lembrando que varia de situação para situação, tá, pessoal? E é mais ou menos isso. Espero ter ajudado. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de se inscrever, ativar o sininho e curtir, tá? E tamo junto e pega a visão. Um abraço.